Trabalho de campo de geógrafo é só no meio do mato? Claro que não. Nesse vídeo dos Geógrafos Aventureiros, nós vamos fazer um projeto em Brasília, como você pode ver. E nele você irá aprender os mapas temáticos de declividade, urbano, zoneamento e população por setores censitários de Brasília. Também a nossa etapa de campo aqui na cidade. Então vem com a gente! Bom, e como você já sabe, hoje nós estamos aqui em Brasília, Distrito Federal. E para a gente começar então a falar um pouco mais sobre a área urbana aqui dessa região, vou começar mostrando para você, aqui atrás de mim, o Congresso Nacional. E para você poder ver um pouco melhor toda essa área, nós vamos dar um giro 360 para você conhecer um pouco mais de toda a esplanada. Opa, voltamos aqui. Então é o seguinte, todos esses prédios que você acabou de ver aqui tiveram início da construção no ano de 1956, mas só foi inaugurado, mesmo que incompleto, em 1960, pelo presidente Juscelino Kubitschek. E é importante dizer também que todo esse planejamento, a ideia desses prédios, foi criado pelo urbanista Lúcio Costa e a forma dos prédios, a arquitetura dos prédios, foi criada em especial pelo arquiteto Oscar Niemeyer, tão famoso em todo o Brasil. Então, para a gente poder conhecer um pouco melhor da região, nós temos aqui um mapa urbano que vai permitir que você compreenda exatamente como Brasília se organiza. Primeiramente, quando a gente fala em Brasília, uma palavra que nunca pode faltar no nosso vocabulário é a palavra planejamento. Aqui você vai poder perceber, olha, que nós temos um planejamento total de toda essa região de Brasília. Antes, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando eu me refiro a Brasília, eu me refiro em especial ao plano piloto, uma área de aproximadamente 500 km². Já o Distrito Federal é uma área bem maior, que não contempla só Brasília. O Distrito Federal é uma área de aproximadamente 5.000 km². Bom, então vamos falar um pouco mais da planta de Brasília. Aqui, olha, você pode perceber, nós estamos bem aqui em frente à Praça dos Três Poderes, sendo que é um dos pontos mais importantes de Brasília, onde nós temos, por exemplo, o Palácio, onde despacha o Presidente da República. Já um pouco mais à frente, olha, aqui no eixo monumental, todo esse eixo aqui por completo, e um pouco mais à frente aqui, olha, ainda no eixo monumental, nós temos o Memorial JK e o Palácio do Buriti. Um outro ponto também que a gente pode destacar bastante, nós temos uma organização de eixos viários. Então aqui no mapa, por exemplo, nós temos o eixo monumental representado, e aqui também, olha, nós temos o eixão. O eixão liga os extremos sul até norte do nosso plano piloto. E só uma curiosidade, aqui muitas pessoas associam essa organização, esse planejamento, a um avião. Até mesmo porque, hoje em dia, nós conhecemos essa área como asa sul e essa área como asa norte. Mas, inicialmente, o plano para construir Brasília seria uma cruz. Mas, devido a características do relevo, ficou mais adequado construir, então, toda a estrutura com essa curvatura. Bom, aqui também, a gente pode destacar algo muito interessante que vai permitir que você compreenda um pouco melhor por que eu falo que Brasília é um local tão bem planejado. Olha para você poder perceber. Aqui na asa sul, por exemplo, olha, nós temos todas as quadras seguindo um padrão. E, por exemplo, então a cada 2 quadras nós temos um supermercado, a cada 1 quadra nós temos uma farmácia, e assim, olha, é o padrão de toda a asa sul. Lembrando que essa área aqui foi a primeira área a ser ocupada, inicialmente com a construção de casas de políticos e assim por diante. Já na asa norte, que é a área mais recentemente ocupada, aqui em Brasília, nós temos uma ocupação um pouco menor, mas é que nós temos algumas áreas vazias ainda, mas também segue o mesmo planejamento da asa sul. Então aqui você consegue perceber uma organização extrema de planejamento. Então você tem as vias da mesma largura, os quarteirões, né, aqui já são quadras do mesmo comprimento e certinho, a cada quadra, né, a cada distância exata, nós temos serviços oferecidos à população específica daquela quadra. Aqui em Brasília, nós temos um clima tropical.
em especial o tropical continental, porque nós estamos praticamente aqui, né, não é à toa, nós estamos praticamente no centro do Brasil, que tem características em especial devido às altas temperaturas e à umidade bem baixa. Então, devido a isso, Brasília tem uma grande quantidade de áreas verdes que auxiliam, então, na umidificação do ar e também é um local de lazer para a população que reside aqui em Brasília. Para você poder compreender um pouco melhor, todos esses pontos aqui em verde são áreas verdes, alguns deles são parques, aqui em especial, por exemplo, olha, o Parque Nacional de Brasília, são áreas onde em alguns pontos nós temos equipamentos urbanos, onde a população pode desfrutar de alguns equipamentos aí no seu momento de lazer. Tanto é que você pode perceber que nós temos eles distribuídos na maior parte da cidade. Por fim ainda, a gente pode perceber, olha, que esse planejamento extrapola também o plano piloto. Tanto que você pode perceber que nós temos aqui alguns bairros mais distantes em si do eixo monumental, onde é possível perceber todo o planejamento de vias. Bom, então agora você pode compreender um pouco melhor de como são as características urbanas aqui de Brasília e como foi planejado, então, todo esse espaço aqui que a gente conhece como o centro do Brasil. Agora, então, o Vitor vai falar um pouco mais para você sobre o zoneamento aqui da capital. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre o mapa de zoneamento de Brasília. Eu vou destacar alguns zoneamentos que eu acho interessante mostrar para vocês aqui também. Então, mostrando um pouco mais próximo. Aqui nós temos, então, uma zona que é bastante interessante de destacar, é a zona do plano piloto. Essa zona é chamada de zona urbana do conjunto tombado, aqui como descrito na nossa legenda. Ela compreende todo o plano piloto de Brasília, que são as asas norte, asa sul, e o eixo monumental, que é esse eixo todo aqui com as vias tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tanto para sul quanto para norte. Como você pode ver aqui também, nós temos justamente as vias para a esquerda e a direita do seu vídeo. Então, essa zona urbana do conjunto tombado, ela abrange o plano piloto e os arredores do plano piloto também. Então, considerando todo o interesse urbanístico, cultural e paisagístico, a ocupação nessa zona urbana deve respeitar restrições estabelecidas para a preservação desse patrimônio urbanístico. Também nessa zona estão concentradas as atividades administrativas da região, também serviços e equipamentos de alcance regional. E apesar de ser uma zona com os equipamentos que formam a morfologia urbanística da região já estão mais consolidados, ainda encontramos muitas áreas verdes, áreas desocupadas que ainda podem ser utilizadas para criação de equipamentos e serviços também. A segunda área que eu gostaria de destacar é uma zona urbana de uso controlado 1 e 2. Vou mostrar para vocês mais à frente agora, que são as áreas em azul, no entorno aqui do Lago Paranoá, que são, basicamente falando, aqui é conhecido como o Lago Sul e o Lago Norte de Brasília. Essas áreas, mais essas áreas em verde aqui, que são as zonas urbanas de uso controlado 1 e 2, são zonas com uma grande quantidade de parques públicos e privados e áreas de conservação, além de ser predominantemente residencial de baixa densidade. Bom, e isso também propicia a conservação dos recursos naturais da região. De modo geral, essas duas zonas, elas têm uma grande sensibilidade ambiental e seu uso deve preservar com maior propriedade a preservação dos recursos naturais, principalmente os solos e os recursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos. Por fim, uma outra zona que eu gostaria de destacar é a zona que está em laranja, que é a zona urbana consolidada, que são as áreas das ditas cidades satélites, que a gente, no senso comum, costuma dizer isso, mas não é uma forma correta de se falar. São centros urbanos ou áreas administrativas, zonas administrativas, as áreas em laranja, como você pode ver em todo o mapa aqui. Nessas áreas, então, nós possuímos as ditas cidades satélites, que agora você sabe que não é mais a cidade satélite, e sim esses centros urbanos. E aí, como exemplos, nós podemos citar Taguatinga, Gama, Guará, são algumas cidades que são centros conhecidos aí por grande parte das pessoas que procuram saber um pouco mais de Brasília, também ouvem esses nomes em algum momento. Taguatinga, Guará, Gama, entre outros. Além desse zoneamento, também temos outro muito interessante, bastante representativo aqui, que é o em verde, que temos aqui a macrozona de proteção integral, onde nós temos aqui mais ao norte o Parque Nacional de Brasília e aqui o Jardim Botânico de Brasília. São grandes áreas, além de diversos outros parques que também o Guilherme falou no mapa anterior. Bom, então a respeito do zoneamento de Brasília
e dessa área, Brasília e entorno, né? Porque não é o Distrito Federal inteiro, como você pode ver no nosso mapa de localização. Essas áreas são de interesse para que a gente entenda um pouco mais sobre como é a conformação urbana dentro dos limites do Distrito Federal. Então agora o Guilherme vai falar para você um pouco mais sobre a população dessa região. Bom, agora então nós vamos compreender um pouco melhor quais são os aspectos demográficos aqui da região de Brasília e do entorno. Para a gente poder começar então, a gente tem que saber alguns dados. É importante saber que a população de todo o Distrito Federal no ano de 2010 foi de 2.500.000 pessoas aproximadamente. Então vamos compreender um pouco melhor no mapa como se distribui essa população aqui na nossa região. Inicialmente, você pode perceber que o nosso mapa foi organizado de acordo com setores censitários. O que são os setores censitários? Setores censitários, então, são regiões delimitadas pelo IBGE, onde um recenseador é responsável por capturar todos os dados dessa área. Só para você ter uma ideia, em todo o DF, nós temos mais de 4.000 setores censitários. Aqui nós podemos destacar algumas regiões específicas. Inicialmente, aqui no plano piloto, nós podemos perceber que nós temos setores censitários que variam de 483 pessoas até 1.155 pessoas, que é uma das áreas mais adensadas de Brasília, assim como também no entorno do Lago Paranoá, tanto o Lago Norte quanto o Lago Sul. Aqui ainda próximo, olha, já no entorno de Brasília, nós temos um grande destaque aqui, olha, onde nós temos setores censitários que variam de 1.556 pessoas até 4.289 pessoas. O que é isso? Essa região aqui, olha, é a região do Guará. Nós temos terrenos menores e devido a isso, a baixa renda dessa região, é uma região menos valorizada desse contexto, nós temos uma ocupação bem mais adensada, o que é bem diferente do panorama que a gente encontra aqui na região do nosso plano piloto. Sendo que, olha, essa região como um todo aqui apresenta menores setores censitários, em especial devido ao seu grande adensamento. Aqui nós temos ainda Taguatinga e também a região de Ceilândia, que são regiões próximas ao nosso plano piloto, onde nós temos um grande adensamento, em especial, como eu já disse, devido ao baixo custo ou menor custo das áreas para moradia e dos terrenos. A gente também ainda pode destacar um outro adensamento aqui, olha, na região de Planaltina, onde nós temos também um maior distanciamento aqui do plano piloto e automaticamente um menor custo de se comprar um solo e também nós encontramos o setor censitário com população entre 1.556 até 4.289 habitantes. Exceto dessas áreas de maior adensamento, a gente pode perceber ainda, olha, nós temos áreas onde nós temos um número baixo de habitantes por setor censitário, em especial áreas que são dedicadas à preservação ambiental e também, por exemplo, aqui, olha, o Parque Nacional de Brasília, que é uma área de preservação. Então agora, você pode compreender um pouco melhor como é a distribuição demográfica por setor censitário da população do DF, e em especial de Brasília e seu entorno. Agora o Vitor vai falar sobre o mapa de declividade. Bom, pessoal, agora então nós estamos numa outra posição. Nós estamos situados na borda leste aqui da região do plano piloto, que está mais ou menos nessa faixa, aqui, nessa porção a leste do Lago Paranoá. Então, eu quis vir aqui para que você entenda um pouco mais, consiga enxergar um pouco melhor a declividade da região, e agora nós vamos falar sobre o mapa de declividade. Esse mapa foi até uma ideia do Guilherme, foi uma ideia que a gente teve para poder mostrar um pouco da curiosidade, né, de ser uma região muito plana. Então nós criamos esse mapa com as classes de declividade da Embrapa, que são, como você pode visualizar aqui, plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso e escarpado. Essas são as classes de declividade com seus respectivos percentuais. Como você visualiza no próprio mapa, nós temos mais de 80%, 90% da região como um todo com uma declividade variando de plano a suave ondulado, mais representativamente ainda com o relevo plano. E como nós estamos aqui nessa região que é um pouco mais elevada, mas ainda assim não muito representativa, aqui nós conseguimos ter um visual. Então agora vocês vão ver ao fundo, nós temos o plano piloto, está até chovendo lá no momento, a gente consegue ver a esplanada dos ministérios com o Congresso Nacional e ali o alinhamento que leva para a asa sul na direção do lado esquerdo da sua câmera. E mais para o lado direito da sua câmera, nós temos aqui, logo ao fundo, a ponte JK.
também o alinhamento da asa norte no sentido, no centro do seu vídeo, a asa norte vai sendo alinhada, como o Guilherme até falou anteriormente nos outros mapas, que ela tem uma conformação mais curva, né? Ela não é retilínea, então as asas são dessa maneira, a asa norte e a asa sul naquela direção. Então você consegue visualizar agora na paisagem como a declividade é muito baixa, o relevo é muito plano. Como nós verificamos no nosso mapa, nós temos então um relevo predominantemente plano e suave do lado. Você pode ver em toda a nossa área de estudo. Então, olha só, um pouco da paisagem, como esse relevo é bastante plano mesmo. E essa é a área escolhida para poder se estruturar a nossa capital do Brasil. E aqui, o encarte, que a gente colocou somente o relevo, para mostrar justamente como é interessante a escolha desse local para se estabelecer Brasília. Olha só como a declividade no entorno é mais elevada, a gente tem aqui mais encaixamentos de redes de drenagem e nessa área centralizada temos um platô, que é onde está estabelecida a cidade de Brasília. Aqui dentro também desse platô temos algumas áreas com um pouco mais de declividade, justamente nessa parte a leste do lago onde nós estamos, temos uns terrenos um pouco mais ondulados e aí a gente consegue ter umas altitudes um pouco maiores que vai permitir que nós possamos visualizar um pouco mais essa declividade. Bom pessoal, agora estamos aqui no Parque da Cidade de Brasília e esse parque é conhecido como o maior parque da América Latina. Eu estou aqui com a Marília e ela vai falar um pouco, ela é moradora aqui da região, mora aqui em Brasília. Ela vai falar um pouco sobre como é viver aqui e a gente vai perguntar algumas coisas para ela agora. E aí Marília, tudo bom? Tudo bem. Joia. A primeira coisa que eu queria te perguntar é quais são as vantagens e as desvantagens de morar na cidade planejada, como Brasília. As vantagens de se morar, né, numa cidade planejada, eu acredito que seja em relação a todo um planejamento do crescimento da cidade. Né? Ela consegue ter um crescimento mais ordenado, né? E você morando numa cidade planejada, assim, o trânsito eu acho que flui melhor, as vias são mais largas, né, mais espaçadas. Mesmo em horários de picos, até assim, comparando com outras cidades do Brasil, você consegue ter o trânsito em si, né? O caminho para você, né, ir para os locais, chegar para os lugares, para o trabalho, voltar, né? E quem mora aqui no plano, né, tudo é muito perto, né? Tem um setor bem distribuído, setor comercial, né, setor de oficinas, né? Então aqui você já sabe onde você tem que ir, né? Você vai chegar no local, vai encontrar diversos setores ali específicos daquilo que você está buscando, né? Eu acho que isso é uma qualidade, né, daqui. Desvantagem, você acha que teria alguma? Porque, né, a gente planeja uma cidade para que não tenha desvantagens, né? Mas você acha que teria alguma? Olha, desvantagem, eu acho que aqui em Brasília em específico tem essa questão dela ser tombada, né, como patrimônio, né, da Unesco. Então, não pode ter, fora, né, do planejamento, né, de Lúcio Costa, que já é estipulado, né? Do que já é estipulado, não pode ter nada, né, não pode ter prédios altos. Eu acho que isso inibe um pouco o crescimento, porque uma cidade ela tem que ser viva, né? Ela tem que acompanhar o crescimento. Como aqui é muito engessada essa questão do crescimento, acaba que as regiões ao entorno, né, crescem muito mais do que aqui no plano mesmo. Talvez isso seria uma desvantagem. Inclusive quando a gente pode ver, tipo, águas claras, né? Tipo, no plano piloto mesmo, a gente não vê prédios muito altos. De repente, em Águas Claras é só prédio. É um centro urbano, uma região administrativa, que está no entorno de Brasília, do plano piloto. E é prédio para todo lado. Isso, né? É muito prédio, né? Taguatinga também. Né? Então, assim, eu acho que seria uma desvantagem, mas não desvantagem para quem mora no plano, né? Talvez para quem já está chegando, né? E tem a questão do custo alto aqui também, né? Como eu acho que tem pouca, né? Não tem tanta opção de residência, casas, tem os setores, né? Lago Norte, Lago Sul, que não é plano, na verdade, né? Porque o plano é só asa norte e asa sul. Mas como é muito próximo, então acaba que o custo também é muito elevado, né? Das casas, tem aluguel. Setores de mansões, né? Também, nessas regiões aí e tal. Para moradias em si, né? Seria um custo alto. E uma coisa que você até falou, mais ou menos citado aí no início, e eu acho que talvez seja interessante, esse planejamento, ele ajuda para acessibilidade a serviços, por exemplo. A questão de setores, né? Que a gente sabe que existe um setor. Cada setor tem uma coisa. Como é que é para viver
isso em Brasília? Como é viver isso em Brasília? É uma facilidade mesmo, né? Você tá procurando, por exemplo, uma oficina, né, para consertar o carro. Você vai no setor de oficina, consegue ali barganhar ali, né, um preço melhor, Uhum. né? Eu acho que para o consumidor é muito bom ter essa divisão, né? Porque aumenta a concorrência, né? Você chega num setor, por exemplo, setor de gráficas, setor bancário, setor de oficinas, né? Você consegue ter uma facilidade ali, né, de ter um preço melhor, né? Então acho que isso é muito bom. É bacana. E a respeito da qualidade de vida, tipo, a gente imagina que uma cidade planejada vai sempre ser positiva, sempre positiva para a qualidade de vida. E como você vê isso no seu dia a dia, assim, das coisas que isso traz de positivo para você? Essa questão do deslocamento mesmo, né? Aqui no plano tudo é muito assim. Não é que é perto, né? Você precisa ter um carro aqui para deslocar, né? Por exemplo, numa padaria, no supermercado, às vezes onde você está, né? No setor que você está, não tem um comércio tão grande assim, né? Então você tem que deslocar para aquele outro setor que é mais específico, né? Igual eu falei, setor de oficina, setor de gráfico e tal. Mas tem essa facilidade, né? De deslocar. Você consegue ter as vias aqui, são bem tranquilas, são bem, né, tipo assim, são grandes, né, muitas faixas, então não tem muito trânsito. No horário de pico tem em alguns pontos, mas igual eu falei no início, comparado com outras cidades, é muito menor, sabe, o trânsito. Elas são muito largas, né, tudo São foi pensado largas. justamente para não ter essas justamente questões, porque foi uma cidade pensada para carro, né, ela foi pensada pensando, todo mundo vai ter carro na cidade, então o deslocamento vai ser de carro. Tanto que, uma desvantagem que eu esqueci de comentar, é essa, o transporte público aqui não é dos melhores, né? Você, para poder ir de um setor a outro, né, às vezes você tem que pegar mais de um ônibus. O metrô, ele é muito restringido a, né? Por exemplo, tem um setor que vem do Guará, o metrô que vem do Guará, tal, mas ele só vai até a Asa Sul, né? Então, assim, isso é uma desvantagem daqui, essa questão do transporte público. Não tem metrô você de tem asa que ter a carro, asa, por exemplo, né? Você tem que ter carro. Né, com certeza. Mas a qualidade de vida, assim, também aqui, porque é uma cidade, o conceito de Brasília é um conceito de cidade-jardim, né? Então, assim, tem muita área verde, você consegue fazer, né, esportes, né, praticar atividades físicas ao ar livre, igual aqui no Parque da Cidade mesmo. Todo mundo vem pra cá pra praticar, né? E todo domingo também eles fecham o eixão, né, que é o eixo rodoviário aqui. E todo mundo, né, vai caminhar, vai correr, né, andar de bicicleta. Isso é muito bom, né? Você tem tanto acesso, assim, a locais que você pode fazer atividades ao ar livre, né? Então isso influencia muito na qualidade de vida, né? A pessoa ter mais saúde, né, poder cuidar da saúde influencia muito. Bacana. Então, pessoal, nada melhor do que uma cidade planejada para a gente poder falar um pouco sobre os benefícios do uso de tecnologias como o geoprocessamento para auxiliar na tomada de decisão. Então, queria agradecer também a Marília por ter falado um pouco pra gente sobre como é viver numa cidade como essa. Obrigado, Marília. Não é nada. E agora nós vamos fazer uma visita lá no IMET, ver um pouco mais das aplicações do geoprocessamento aqui. Então, pessoal, agora a gente está aqui no IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, aqui em Brasília. E o Kleber vai falar um pouquinho para a gente de como é o geoprocessamento aqui dentro do IMET. Olá, sou o Kleber Taide, meteorologista e doutor em Geociências Aplicadas. O geoprocessamento é super importante para a meteorologia devido às ferramentas que possibilitam o cruzamento de informações para um melhor serviço e produto para a sociedade. Por exemplo, utilizamos dados pontuais, dados poligonais, dados de linha, como rios, rodovias, ferrovias, e dados de imagens de satélites em formato raster. Esse cruzamento de informações permite comparar campos de modelo e o mundo real, através de imagens de satélites, para uma melhor previsão do tempo. Também, o geoprocessamento permite visualização de imagens em 3 dimensões para uma melhor análise crítica e elaboração de laudos e notas técnicas, tanto para o público acadêmico quanto o público operacional. Nessa imagem, por exemplo, vemos um produto que utiliza dados de vorticidade, intensidade dos furacões, juntamente com a imagem desses furacões.
Ao clicar, conseguimos observar a temperatura do topo das nuvens e o valor dos potenciais de vorticidade, que seria o potencial de rotação desses furacões. Foi gerado no software QGIS, com plugin do QGIS para Three.js. O GeoServer é um software, um servidor de dados geoespaciais que permite fornecimento de imagens e dados pela web, através da web, onde você consegue de forma intuitiva e interativa copiar, captar, fazer análise em imagens e observar os dados originais da imagem, não somente uma foto. O MapServer ou OpenLayers está incluso nesse pacote de GeoServer e é um código aberto. Então pode acessar de casa. Depois a gente vai colocar para vocês o link aqui direitinho no vídeo, para você poder abrir na sua casa também e acessar o site. Então valeu, pessoal. Estamos aqui direto então do INET. Kleber, brigadão e até a próxima. Bom, pessoal, então termina aqui mais esse vídeo dos Geógrafos Aventureiros. Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente mais uma vez. Espero também que você tenha gostado dos conteúdos. Deixe aqui o seu comentário, curta, compartilhe, porque é importante que a gente saiba que você está gostando desse projeto e dos conteúdos que a gente passa aqui dentro. Beleza? Sugere lugar pra gente também, viu? Sugere aí pra gente. Deixe também sua sugestão, que pode virar um novo projeto nosso. Então é isso. Até a próxima. Valeu! Valeu, abraço!